Olá, amigos da Paz Mundial, amigos que recitam o Nam-myoho Renge Kyo, que propagam os ensinamentos de Nichiren Daishonin e acreditam na lei de causa e efeito que está em todos os seres, dentro de todas as pessoas, tanto pessoas como seres inanimados, como estudamos nos ensinamentos de Nichiren Daishonin. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre a fundação da Soka Gakkai Internacional. Eu vou falar algumas coisinhas sobre como que surgiu a Soka Gakkai Internacional e também em relação a Nichiren Shoshu, que é uma outra organização, né, originariamente budista, originariamente da linhagem de Nichiren Daishonin. Então aqui eu vou tratar sobre esse tema. Meu nome é Ana Cristina e para vocês que têm curiosidade de como mudar a sua própria vida, se inscrevam no meu canal e assistam os meus vídeos. Bom, Tsune Saburo Makiguchi foi um professor, né, na época japonesa, de grandes dificuldades, grandes transformações. Ele, em 1930, aos 32 anos de idade, ele publicou, antes da guerra, a obra Geografia da Vida Humana. Então, ele era um educador muito dedicado, que queria fazer uma transformação na educação, no sistema educacional do Japão. E assim ele vinha travando uma luta diária para que esse sistema fosse modificado. Então ele escreveu várias obras, né, como uma das que eu acabei de falar aqui para vocês. Aos 42 anos, Makiguchi foi nomeado diretor de uma escola primária em Tóquio e durante os 20 anos seguintes desenvolveu algumas das mais notáveis escolas públicas de Tóquio. Ou seja, ele era um grande professor, né? Um grande professor com uma consciência ampla e tinha como objetivo revolucionar e modificar o sistema educacional, tá? Nessa época, Tsune Saburo Makiguchi, ele não era budista. Ele não conhecia ainda o Nam-myoho Renge Kyo, né? Ele estava em busca de ajudar as pessoas através da educação. Então, em 1928, aos 57 anos, Makiguchi conheceu o budismo. Ou seja, ele conheceu o Nam-myoho Renge Kyo através de uma organização que é budista, né, fundada por Nichiren Daishonin em 1253. Veja bem quantos anos atrás que a Nichiren Shoshu ela foi fundada com um objetivo específico de guardar os ensinamentos deixados por Nichiren Daishonin, né, como também propagar, mas naquela época era realmente muito difícil, e também guardou por séculos o Dai Gohonzon, que foi inscrito por Nichiren Daishonin. Então, em 1930, como eu falei aqui para vocês, Tsune Saburo Makiguchi fundou a Soka Gakkai, que não era chamada de Soka Gakkai, era uma organização educacional que tinha como objetivo ligar e modificar, né, as escolas, ligar as escolas a um ensino superior, a um ensino diferenciado no Japão. Então, em 1930, Makiguchi e seus discípulos, e também o professor Josei Toda, que o ajudou muito na fundação dessa organização educacional, publicaram o primeiro volume do livro Sistema Pedagógico de Criação de Valores, Soka Kyokugaku Taikei. Eles decidiram chamar a editora de Soka Kyoku Gakkai, Sociedade Educacional de Criação de Valores, e formaram um grupo para empreender atividades educacionais e religiosas, o qual foi a instituição precursora da Soka Gakkai. Ou seja,
Tsunesaburo Makiguchi era um professor. E Josei Toda também. Ou seja, eles tinham como objetivos, vamos dizer assim, originários, modificar o sistema educacional do Japão. Eles não tinham objetivos de propagar o budismo. Eles não conheciam o budismo. Eles não sabiam sobre o Namyoho Renge-kyo, né? Naquela época, o Japão ele não era uma organização, ou seja, um governo laico. O Japão era um governo que impunha o shintoísmo para toda a sociedade. Ou seja, se você não aceitasse o shintoísmo como religião, você poderia até ser morto, né? Ou ir para a prisão, como foi o caso de Tsunesaburo Makiguchi, que morreu na prisão. Esse mérito ninguém vai poder tirar, né, do fundador de uma organização educacional originariamente. Ele realmente morreu na prisão porque ele abraçou a propagação do Namyoho Renge-kyo dentro dessa organização que ele fundou. Porém, antes dele fundar a Soka Kyoku Gakkai, que logo em seguida se transformou em Soka Gakkai Internacional, ele conheceu a Nichiren Shoshu. E a Nichiren Shoshu é uma organização, e na época era uma organização secular, não era uma organização de 10 anos, de 20, de 30, de 40 anos. Ela foi fundada, como eu já falei, em 1253. Né? E desde 1253, que os reverendíssimos soberanos da lei propagam e protegem os ensinamentos de Nichiren Daishonin, como também guardam o Daigo Honzon, inscrito por Nichiren Daishonin. E o Daigo Honzon foi inscrito num momento muito perigoso e de grande dificuldade na vida de Nichiren Daishonin, que ele foi perseguido pelo governo japonês e quase foi morto, né? Como vocês sabem, ele foi exilado, ele foi perseguido e muitas coisas aconteceram. Então imagina vocês, para guardar tudo isso, para guardar todos esses ensinamentos, todos esses escritos, porque Nichiren Daishonin, ao contrário de Jesus Cristo, ele deixou escrito, ele deixou por escrito documentos. Ele fez um documento para o governo do Japão, né, explicando por que as calamidades estavam acontecendo na nação. Ele escreveu cartas que hoje são chamadas de Gosho para os seus discípulos, que na época não eram muitos, porque eles seriam infalivelmente perseguidos, caso eles declarassem que eles seguiam Nichiren Daishonin. Então, essas cartas, esses documentos, eles foram todos guardados, uma parte deles foram guardados no templo principal chamado Taisekiji, no Japão. Inclusive, se nós formos pegar as revistas da Soka Gakkai, como eu tenho várias aqui, várias revistas antigas da Soka Gakkai, né, nós iremos encontrar várias orientações sobre esse tema. Nós iremos encontrar várias orientações de Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda, sobre o templo principal Taisekiji. Estava querendo procurar aqui de que ano que foi essa revista aqui, por exemplo. Essa revista aqui, olha, ela é de março de 87. Março de 1987. Eu tenho revistas mais antigas, eu estou até tentando procurar fazer aqui um. Então, quer dizer, Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda, eles não eram budistas quando eles se encontraram com a Nichiren Shoshu. E eles fundaram a Soka Kyoku Gakkai com objetivos educacionais. Não foram com objetivos religiosos a princípio, né? Eles não conheciam o Namyoho Renge-kyo. Então, Makiguchi depois veio a conhecer o Namyoho Renge-kyo, veio a conhecer sobre as escrituras de Nichiren Daishonin. Com quem que ele conheceu? Se até então a organização dele, que hoje é conhecida como Soka Gakkai Internacional, não existia. Ele era um grande homem, né?
e ele tinha grandes valores de mudar a sociedade através da educação. Porém, aonde que foi que ele conheceu sobre os ensinamentos de Nichiren Daishonin? É a minha pergunta para todos os senhores, né? Aonde que ele conheceu? Onde que estavam guardados esses documentos desde 1253? Se não me engano, o ano do falecimento de Nichiren Daishonin. Pois é, estavam guardados na Nichiren Shoshu, que hoje possui mais de 766 anos de fundação. Não é uma organização que tem 100 anos de fundação, é uma organização que passou por guerras, por lutas, por perseguições, né, e adquiriu alguma sabedoria para que esses documentos e o Daigo Honzon fossem preservados até os dias de hoje. Isso não é nada fácil. Não é nada fácil, principalmente na modernidade, em que todas as coisas mudam do dia para a noite, né? Então, o Tsune Saburo Makiguchi e Josei Toda conheceram o templo da Nichiren Shoshu e lá se tiveram uma afinidade muito grande, né, com os ensinamentos de Nichiren Daishonin. E então ele resolveu, através de um acordo que foi feito entre a organização que ele havia fundado e a Nichiren Shoshu, levar o conhecimento sobre o Sutra de Lótus e a prática do Nam-myoho Renge-kyo, a prática budista, vamos dizer assim, tá? Porque Buda não é aquela coisa, aquela estátua. Buda não é aquela estátua, aquele homem gordinho, não tem nada a ver. Tá? Aquilo lá, se alguém aqui está pensando que Buda é aquele homem gordinho e é um santo e é um deus, não tem nada a ver, tá, gente? Buda é um ser que atingiu a iluminação. Buda é um estado de vida elevado, é uma consciência superior sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro, sobre como transformar a sua própria vida, sobre como você vai entender o porquê que você tem determinados problemas. Mas para isso existe uma prática, existe vamos dizer, não seria um sacrifício, porque depois que você começa a fazer a prática budista, ou a prática de recitação do Nam-myoho Renge-kyo, né, uma oração, vamos dizer assim, alguns chamam de meditação, outros chamam de oração, mas na verdade é a própria lei de causa e efeito que permeia todo o universo e que você se conecta dentro de si mesmo com essa lei. Então você alcança um estado elevado de vida. Então a gente tem que ter conhecimento para distinguir o que são as coisas, porque Buda não é Deus, já começa por aí, tá? Então a lei de causa e efeito ela existe em todos os lugares, em todas as instituições, em todas as religiões, em todos os seres, né? Então, voltando lá ao nosso tema, em 1928, aos 57 anos, como eu já falei, Makiguchi conheceu o budismo e sentiu que havia encontrado nessa filosofia os meios pelos quais poderia concretizar os ideais que buscava durante toda a sua vida. Então, quais eram os ideais que Josei Toda buscava durante toda a sua vida? Eram ideais de salvar a humanidade? Eram ideais da pessoa atingir o estado de iluminação? Será que Josei Toda e Tsune Saburo Makiguchi eles tinham essa clareza antes de conhecerem a Nichiren Shoshu? Que toda a humanidade poderia ser salva, né? E existiria um veículo que conduziria todas as pessoas a terem maior sabedoria, uma sabedoria suprema sobre si mesmo e sobre a própria vida? Eis a questão. Na verdade, ele era um educador, uma pessoa de grande valor, que lutava pela educação, que lutava por uma reforma educacional, mas até então ele não sabia como fazer isso, né? Foi quando ele encontrou a Nichiren Shoshu. E a Nichiren Shoshu, ela não foi um lugar que ele chegou e não tinha ninguém. A Nichiren Shoshu tinha os reverendos, né? Os reverendos que estavam lá há séculos. Os reverendos estavam lá há séculos.
Eu não vou dizer para vocês assim, olha, não, os reverendos, eles realmente faziam de tudo para o mundo inteiro, propagavam o Nam-myoho Renge Kyo. Mas veja bem, se você, meu amigo, você está aí, você tem um grande tesouro guardado aí no seu quarto, né? Você tem aí na sua casa um cofre que tem muito dinheiro, ou você tem aí um bem de família que é muito precioso. Você vai mostrar esse bem de família para todo mundo, abrir a sua casa, começar a colocar na televisão, principalmente se pode entrar um ladrão, pode roubar, né? Pode pegar o que é seu e você nunca mais vai ver. Então, assim, o universo ele possui muitas funções. Então, quem protege quer guardar, quer proteger, né? Quem protege não quer perder. Então, tem aquele cuidado de proteção, tem aquele cuidado de não modificar as coisas, de não perder. Então, por muitos séculos, principalmente na época do Japão, que o shintoísmo era uma religião imposta pelo governo, essa proteção ela ocorreu, ela aconteceu. E foi por isso que Tsune Saburo Makiguchi e Josei Toda conseguiram encontrar os ensinamentos de Nichiren Daishonin, conseguiram se encontrar com o Daigo Honzon. E Tsune Saburo e Josei Toda se davam muito bem com os sumos prelados, né? Porque na época existia um nome que hoje mudou, modificou um pouquinho esse nome para ficar mais assim entendido na língua portuguesa, que se chamava sumo prelado. Então, como que os sumos prelados eles conseguiram preservar os ensinamentos de Nichiren Daishonin? Meu amigo, minha amiga, você vai morrer daqui a 100, 110 anos, ou quem sabe aí a gente pode até conseguir viver mais, mas e depois? Quem é que vai conseguir guardar alguma coisa que você tem aí de precioso na sua vida? Quem é que vai conseguir, de repente, continuar alguma coisa que você começou? Eis a pergunta, porque nós não vamos ficar aqui para sempre. Né? O nosso corpo, a nossa fisiologia, ela é feita de uma forma que a gente vai ter que deixar esse corpo. A gente vai ter que abandonar esse corpo aqui. E quando a gente abandonar esse corpo, né, quem é que vai continuar? Quem é que vai continuar a sua empresa? Quem é que vai continuar aí o que você está almejando para a sua vida, que possa durar por muitos anos e de repente ajudar muitas pessoas? Alguma vacina, alguma cura que você criou, né, de repente? Aí agora com a manifestação do coronavírus, nós temos que ter os cientistas que vai criar a vacina para isso aí. Temos que formar outros cientistas para continuarem a descobrir outras vacinas para outros tipos de doença, ou tecnologias novas. Nós temos que ensinar isso para as pessoas, na verdade. Então, cada um tem uma função no universo. Então, aqui eu estou expandindo um pouquinho, mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. Tsune Saburo Makiguchi e Josei Toda não eram budistas. Eles não conheciam o Nam-myoho Renge Kyo. E Nichiren Daishonin, quando revelou, ele revelou em 1253, isso tem muito tempo. Tsune Saburo foi encontrar com os ensinamentos de Nichiren Daishonin em 1928. Então faz as contas, eu estou sem minha calculadora aqui, mas faz as contas aí de quanto tempo que isso levou para ocorrer esse encontro, que foi um encontro assim muito vamos dizer assim, harmonioso, né? Porque eles realmente se completavam. E Tsune Saburo Makiguchi, então, depois de conhecer a Nichiren Shoshu e o Taiseki-ji, e de ter fundado a Soka Kyoku Gakkai, Sociedade Educacional de Criação de Valores, tá? Não era uma organização que guardava os ensinamentos de Nichiren Daishonin, não. Não era uma organização que tinha o Daigo Honzon, que Nichiren Daishonin escreveu, não era. Então, imagina, gente, ele era uma organização educacional. Conheceu a Nichiren Shoshu. Sim, que maravilha. Então, de onde que ele tirou todos os ensinamentos que hoje existem dentro da Soka Gakkai? Vamos raciocinar comigo. Ele não conhecia o budismo. Ele era um grande homem, um grande idealizador de transformação social, né?
Ele escreveu várias obras importantes para a mudança da educação do Japão, mas ele não conhecia nada de budismo. Ele só veio conhecer com o encontro dos reverendíssimos soberanos da lei, ou sumo prelados. Porque antigamente, quando eu era criancinha, tá? Que agora tudo mudou, né? O nome dos sumos prelados estavam no Sutra de Lótus, no Gongyo da Soka Gakkai. Lá tinha, se eu não me engano, na terceira oração, tá? Tinha o nome dos sumos prelados. Ou seja, depois tudo mudou. Aí é que mora o perigo, principalmente quando se refere ao ensinamento, né? Porque, então, quer dizer, lá tinha o nome dos sumos prelados, no Gongyo. Né? Tsune Saburo Makiguchi, Josei Toda, tinham ótimas relações com o templo Taisekiji. Né? Eles não, inclusive aqui nas revistas que eu tenho eu vou depois, quem sabe, eu vou ler, eu vou achar para vocês, tá? Tudo que fala sobre esse tema. Né? Claro, a gente tem que fazer shakubuku, mas esse é um tema importante, porque eu acredito que o Daigo Hunzon, ele foi revelado para toda a humanidade, mas isso deve ser preservado e não ser transformado em qualquer coisa, de qualquer forma, que alguém queira, ou que alguma autoridade secular decida que aquilo ali tenha que ser de alguma forma que ele queira. Porque, na verdade, a gente tem que pensar em termos de eternidade. E a eternidade, ela requer um longo período de tempo. A eternidade, ela requer a sua morte, o seu renascimento, a sua morte de novo, o seu renascimento de novo, se é que você acredita nisso. Porque os ensinamentos de Nichiren Daishonin revela claramente que uma pessoa ela pode morrer e ela pode renascer em uma outra circunstância, de uma outra forma, em um outro corpo. Então, eis a questão. Bom, então a partir daí que Tsune Saburo Makiguchi encontrou a Nichiren Shoshu, ele ficou muito feliz, né? Foi um encontro realmente muito feliz e eu creio que os sumos prelados também tenham ficado muito felizes dessa união, vamos dizer assim, né? E a partir daí, Tsune Saburo Makiguchi, ele começou a divulgar e a propagar o Nammyo Horengekyo e os ensinamentos de Nichiren Daishonin segundo as orientações dos reverendíssimos soberanos da lei. Ele não ficou louco e de repente começou a criar um monte de coisa, inventar um monte de assunto e modificar o Gosho ou modificar o Sutra, não foi isso. Ele era um discípulo de Tsune Saburo Makiguchi. Além de ser um grande líder, ele era um discípulo, ele respeitava Nichiren Shoshu. O Josei Toda também respeitava Nichiren Shoshu. Isso está claramente escrito nas revistas, né, e nas publicações da Soka Gakkai Internacional. Até mesmo o presidente Queda. Existem muitas orientações, né, do mestre, que eu sei como que funciona a Soka Gakkai. Inclusive, eu ainda não me desfiliei da Soka Gakkai, tá? Eu continuo ainda sendo filiada da Soka Gakkai. Conheço bem como funciona a estrutura da Soka Gakkai e por isso eu estou aqui falando, porque eu sei o que eu estou falando. Eu vivi na minha própria pele tudo isso, né? Todas essas modificações, mudanças e conflitos que ocorreram depois de algum tempo, logo depois da morte de Tsune Saburo Makiguchi, né? E depois passou um tempo, começaram a ocorrer conflitos. Mas hoje a gente não vai falar sobre esses conflitos. Afinal de contas, nós temos aqui encontrar a solução para que a gente realmente possa propagar irrestritamente a lei, assim como eram os ensinamentos e profecias de Nichiren Daishonin para toda a humanidade e que a gente possa realmente encontrar a solução para a verdadeira paz mundial. A verdadeira paz mundial que está entre todas as pessoas e entre todas as instituições. Né? Então, a gente tem que ter uma perspectiva do passado. Como que foi que isso tudo aconteceu? Como que surgiu a Soka Gakkai?
como que surgiu a Nichiren Shoshu, né? Sim, Tsune Saburo Makiguchi, ele morreu na prisão. Ele morreu na prisão porque ele enfrentou o governo do Japão, que queria que todo mundo seguisse o shintoísmo, e ele foi preso por isso. Né? Ele foi preso olha, de tão grande era a fé desse homem e de tão grande respeito que ele tinha pela Nichiren Shoshu, que guardou os ensinamentos de Nichiren Daishonin, que ele resolveu enfrentar o governo e morreu na prisão. Né? E morreu na prisão. Mas isso não quer dizer que a Nichiren Shoshu perdeu o seu valor. De forma alguma. Tá, gente? Aqui não existe nenhum Dantô, tá? Essa criação de Dantô aí não existe. Isso aí foi um nome que criaram sem o menor sentido. Então, assim, a minha fala nesse vídeo é só para que a gente possa refletir sobre a origem das organizações. Por que surgiu essa organização? De onde essa organização tirou o conhecimento que ela tem hoje, né? E eu acho que isso é muito importante para que a gente alcance a propagação irrestrita da lei. Nós devemos dar valor às coisas que têm valor. Nós não podemos ignorar coisas importantíssimas, como, por exemplo, o Daigo Honzon, como, por exemplo, a Nichiren Shoshu. Nós não podemos falar mal da Nichiren Shoshu. Muito pelo contrário. Se hoje Tsune Saburo Makiguchi estivesse aqui, eu tenho certeza que ele e Josei Toda fariam de tudo para que a paz mundial, principalmente entre essas duas organizações, ocorresse. O entendimento, o discernimento, o posicionamento de cada uma no seu devido valor, né? E não como está ocorrendo agora. Então, assim, o vídeo de hoje é só para falar como que aconteceu a fundação da Soka Gakkai e como que aconteceu a fundação da Nichiren Shoshu. Eu acho que eu já deixei claro que a Soka Gakkai foi fundada por um educador, com objetivos educacionais. E a Nichiren Shoshu foi fundada por Nichiren Daishonin, com objetivos de preservar os ensinamentos de Nichiren Daishonin, de preservar o Daigo Honzon para toda a humanidade. Depois que ocorreram as modificações em relação ao estatuto da Soka Gakkai, né, estatuto, vocês sabem que é um documento oficial onde tem ali os nomes dos fundadores, qual é o objetivo daquela organização, o que aquela organização vai fazer, né? Então aí já é uma outra coisa. Então, ela era uma organização educacional e depois o estatuto foi sendo modificado, né, para a propagação dos ensinos de Nichiren Daishonin, quando esses ensinos foram adquiridos através da Nichiren Shoshu, né? Através da Nichiren Shoshu. Eu acho que esse ponto é realmente fundamental para que a gente possa, daqui para frente, criar uma ponte de diálogo, né, não somente entre os membros, mas também entre os líderes dessas organizações. Então, aqui até fala, que eu estou acompanhando aqui um resumo que eu fiz, que em 1935 o Estatuto da Sociedade Educacional de Criação de Valores ficou pronto. Estatuto da Sociedade Educacional de Valores ficou pronto em 1935. Começava a surgir a Soka Gakkai. Educacional. Então, o artigo 1º estabelecia o seu nome, o nome de Tsune Saburo Makiguchi, e o artigo 2º estipulava que seus objetivos estavam voltados para as pesquisas relacionadas à criação de valores, ao desenvolvimento de professores altamente capacitados e à reforma do sistema educacional do país. Lá não tinha nada sobre a morte de Nichiren Daishonin, o Daigo Honzon, não tinha nada disso. É muito importante esse aspecto, muito importante, né? Já pensou, gente? Vocês têm um filho aí, você cria o seu filho, você dá tudo para o seu filho, né?
você ensina para o seu filho, aí quando o seu filho cresce e fica bonito e arranja um emprego muito legal, ele simplesmente te mata. Ele quer te matar. Porque ele acha que você é melhor do que ele é melhor do que você não tem mais o menor valor para ele. Então, será que perante a lei de causa e efeito, como que isso fica perante a eternidade? Né? Como que isso fica perante a morte? Perante as várias vidas que nós ainda teremos, várias existências que nós ainda teremos? Temos que refletir sobre esse ponto. A Soka Gakkai é filha da Nichiren Shoshu em termos de ensinamento de Nichiren Daishonin. Essa é uma realidade histórica que não tem como nós fugirmos. Não é verdade? Bom, amigos, ficaremos por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Subscreva no meu canal para que a gente possa dialogar sobre como infalivelmente iremos concretizar a propagação irrestrita da lei e também alcançar a paz mundial entre todas as nações, todos os povos, todas as instituições. Por isso, seguimos os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Espero que esse vídeo sirva para uma reflexão e para que possamos juntos encontrar um caminho sempre melhor, seja no momento presente, seja no futuro. Um grande abraço a todos.